Olá, boa noite. Veja nesta edição do JL2. Um homem é preso em Ananindeua suspeito de matar um policial militar na alça viária. O crime foi em julho deste ano. Começa em Belém o julgamento de 2 acusados da morte de uma agente de portaria em Vila do Conde, Barcarena. O corpo da vítima foi encontrado dentro de um barril. Consumidores do Nordeste do estado aproveitam os descontos da tradicional liquidação em Capanema. E em Marabá, o público recebe oficinas e apresentações da Amazônia Jazz Band. Agora no JL2. Um homem foi preso hoje em Ananindeua durante uma operação que investiga a morte de um cabo da Polícia Militar na alça viária. O crime foi no mês de julho deste ano. O agente teria reagido a um assalto. O suspeito de envolvimento no crime foi apresentado nesta quinta-feira na Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos. Raimarcos Marques Menezes foi localizado em Ananindeua e preso preventivamente. Ele teria participado do latrocínio que vitimou o cabo da Polícia Militar, Josielder Lima de Souza, de 36 anos. O Raimarques, durante as investigações, a gente percebeu que ele tem uma participação ativa no crime e foi necessário hoje a realização da prisão dele para a gente dar continuidade na investigação. Como é que foi o cumprimento desse mandado? Não, o cumprimento em si foi tranquilo. Talvez acho até que o Raimarques já tinha uma noção de que poderia acontecer. A gente prendeu ele no local do trabalho dele porque ele não estava mais na residência e não teve reação. O crime foi no dia 23 de julho, no quilômetro 20 da alça viária. A vítima tomava café com a família em um pequeno estabelecimento às margens da rodovia, quando 2 criminosos, um deles armado, se aproximaram e anunciaram assalto. O policial reagiu e foi atingido por tiros. Ele não resistiu. Os assaltantes fugiram do local levando a arma do agente. De acordo com a investigação, Raimarcos Marques teria conduzido o carro usado na ação criminosa. A Polícia Civil identificou que na época do crime o veículo estava alugado para o irmão dele. Um mandado de busca e apreensão também foi cumprido na casa do suspeito em Marituba. A investigação continua para identificar e prender todos os envolvidos no latrocínio. É importante a busca e apreensão porque até o momento a gente só tinha o Raimarcos como um suspeito, né? A partir dessa busca e apreensão a gente vai conseguir trabalhar com outras informações e assim chegar nos outros autores do crime. A priori seriam três envolvidos no crime e a gente ainda está tentando qualificar os 2 executores. 8 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal de combate ao crime organizado no Pará e em outros 2 estados. Os suspeitos são investigados pelos crimes de tráfico de drogas, extorsão e homicídios contra agentes de segurança pública. No Pará, as ações da polícia se concentraram em Belém, Curuçá, Igarapé-Açu, Santarém, Prainha e Portel. Em Igarapé-Açu, a Polícia Federal apreendeu 260 gramas de cocaína e quase 2 toneladas de maconha, uma balança de precisão e materiais para embalagens da droga na casa de um dos suspeitos. Além dos municípios paraenses, também foram realizadas buscas em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e em Goiânia, no estado de Goiás. Segundo as investigações, os suspeitos fazem parte de uma quadrilha que atua nacionalmente. E a polícia prendeu em Monte Alegre, oeste do estado, um motorista de aplicativo que abusava sexualmente das passageiras em Manaus. De acordo com as investigações, os crimes ocorriam depois que ele lia versículos da Bíblia para as vítimas durante as corridas. Nesse vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra o momento da prisão do motorista por aplicativos Marcelo Gustavo Lima da Silva, ocorrida numa casa onde o suspeito estava escondido em Monte Alegre, no estado do Pará. O homem era considerado foragido da Justiça do Amazonas há mais de 2 anos por suspeita de estuprar mulheres durante corridas por aplicativos em Manaus e de ainda usar trechos bíblicos enquanto cometia os abusos. Ele até deu um nome errado para a polícia após isso constatou, inclusive achou a Bíblia também no local que ele geralmente utiliza. É um cara completamente perturbado, né? Então, assim, ele vai ser agora acusado pelos crimes de estupro, não foi só um crime,
No direito penal, nós chamamos de concurso material de crimes, quando ele pratica crimes reiterados em momentos e circunstâncias diferenciadas, e certamente vai ter o somatório dessas penas ao final do processo. A polícia disse que Marcelo Gustavo Lima violentava as mulheres dentro do carro de trabalho. A polícia informou que uma das vítimas abusada pelo suspeito estava grávida e chegou a denunciá-lo numa rede social. De acordo com o delegado do caso, até o momento, 6 mulheres registraram boletins de ocorrência contra o suspeito, o motorista por aplicativos Marcelo Gustavo Lima da Silva. A polícia acredita que o número de vítimas do motorista por aplicativos pode aumentar. O suspeito Marcelo Gustavo Lima de Souza ainda vai passar por audiência de custódia em Monte Alegre para saber se permanece preso ou se será transferido para o sistema prisional do Amazonas. 2 réus estão julgados em Belém nesta quinta-feira pela morte de uma agente de portaria em Barcarena. O corpo de Marciele Lopes Ferreira foi encontrado dentro de um barril em março de 2023. Matheus Gonzaga Alencar Mendes e Milena Furtado Santos são acusados de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Matheus Gonzaga confessou o assassinato da vítima Marciele Lopes Ferreira. Ele alegou que estava sob efeito de álcool e drogas durante a execução e que não se recorda do momento exato do crime. Eu não lembro da ação, eu só lembro na hora que eu estava com o bastão na mão e que eu vi ela no chão e a Milena estava assustada. O corpo de Marciele Lopes Ferreira, de 30 anos, foi encontrado dentro de um barril em março de 2023, nas dependências de uma empresa na Vila do Conde, em Barcarena, região metropolitana. A vítima trabalhava há apenas 2 meses como agente de portaria no local. Uma pessoa que estava disposta a ajudar quem precisasse, entendeu? Com ela não tinha tempo ruim. A hora que você chegasse, não importasse se fosse doença, fosse para sair, ela estava ali disposta a ajudá-lo. Marciele deixou 2 filhas. Tenta encerrar um ciclo onde a justiça seja feita. E assim, a sensação é a pior de todas. As emoções estão à flor da pele da família toda, dos amigos. E uma terceira pessoa ela é apontada também por participação na morte de Marciele. É um adolescente. Foi condenado a 20 anos de prisão o mandante do assassinato do advogado Arnaldo Lopes de Paula. O crime foi em 2017 aqui em Belém e teria sido motivado por divergências no comando da Associação de Praças da Polícia Militar. Depois de 8 anos de espera, a condenação. Agora, o ex-policial militar Rociclei Ribeiro da Silva foi condenado a 20 anos de prisão. E com a condenação, teve ainda a perda do cargo público. Concretizando a pena final em 20 anos de reclusão. O julgamento em Belém durou cerca de 14 horas. Rociclei Ribeiro da Silva foi condenado como mandante do assassinato do advogado Arnaldo Lopes de Paula. Entre as 11 testemunhas ouvidas durante todo o dia, a viúva da vítima. O Arnaldo ele não era só um marido. O Arnaldo ele era meu amigo. Ele era tudo para mim. Ele era o esteio de muitas famílias. Ele era um irmão mais velho para os meus irmãos. Então a minha vida tomou rumo assim que nem eu imaginei que poderia tomar. De acordo com o processo, Arnaldo Lopes de Paula e Rociclei Ribeiro da Silva fundaram juntos a Associação dos Praças da Polícia Militar do Estado, a ASPRA. Mas uma disputa pelo comando da entidade motivou o crime. O assassinato foi em dezembro de 2017. Arnaldo Lopes de Paula saía da casa de parentes no bairro dos Jurunas quando foi atacado a tiros. A vítima foi socorrida, ficou internada por 3 dias, mas não resistiu aos ferimentos. Rociclei Ribeiro da Silva foi o terceiro a ser condenado pelo crime, dos 4 acusados. Em 2023, o ex-PM Marçal Monteiro de Azevedo recebeu a sentença de 18 anos e 6 meses de prisão por homicídio qualificado. No mesmo ano, Johnny Kleiber Almeida foi condenado a quase 4 anos de prisão por ser considerado coautor do homicídio. O 4º acusado de envolvimento no crime está preso e aguarda julgamento. Moradores da Cidade Velha, aqui em Belém, reclamam que receberam faturas da Cozampa e da Águas do Pará e o pagamento
é para este mês. A cobrança duplicada gerou dúvidas e também preocupação. Imagine receber 2 contas de água pelo mesmo período de consumo. Foi isso que aconteceu com moradores da Cidade Velha, em Belém. De um lado, a Cozampa, do outro, a nova concessionária que assumiu a distribuição nesta semana. No fim das contas, o consumidor ficou sem saber o que fazer. A dúvida fez com que a Lisane buscasse uma resposta. Causou muita estranheza, até porque a gente desconfiou por ser cobranças de mesmo período. 25/7 a 28/8, a primeira cobrança. E a segunda cobrança vem de 25/7 a 2/9. Ambas cobram pelo mesmo período do uso de água. Então, a gente viu, é fake? Não é fake? A empresa foi clonada? E a gente procurou os meios de comunicação para tentar ter respostas. Que conta pagar? Para quem pagar? E aí, um direito básico, essencial para qualquer família, virou motivo de dor de cabeça. Primeiro entrei em contato com a Cozampa, mas a gente já não conseguiu obter resposta deles. O canal já não está disponível assim, em esclarecimentos para o consumidor. Então não tivemos resposta da Cozampa. Aí entrei em contato com Águas do Pará, em primeiro momento através de um aplicativo de conversas, e eles dizem que a cobrança é devida e que se tem débitos de pagamentos anteriores, a gente deve resolver com a empresa anterior a eles. E eles dizem também que passaram a assumir a partir do 1º/9. Então a gente entende que 1º/9 eles ainda estão começando a nos prestar serviços. E a gente queria saber deles se já começa, antes de tu oferecer o serviço, a gente já paga por esse serviço. A nova empresa responsável pela administração da distribuição de água enviou uma equipe até a casa das 22 famílias que residem nessa vila e recolheu boa parte das faturas. Eles disseram que houve um problema, uma falha, mas que esse problema deverá ser resolvido e que os moradores não devem se preocupar em relação às próximas faturas que virão. Identificamos que algumas faturas foram entregues com um ciclo de leitura inadequado. Imediatamente nós acionamos nossas equipes que já estão em campo para poder fazer o recolhimento dessas faturas. Importante frisar que nossa equipe já mapeou e corrigiu o processo para que as próximas entregas sejam feitas de forma adequada. Marlete foi uma das moradoras que teve a fatura recolhida pela equipe. Ela conta que mesmo com a identificação do problema, ainda assim ela tem receio de que o transtorno se repita e comprometa até o abastecimento de água em casa. Qual fatura a gente vai pagar? Se eu pagar da Águas do Pará, eu vou ficar devendo a Cozampa? Se eu pagar a Cozampa, eu vou ficar devendo a Águas do Pará? Então essa é a nossa preocupação, e a preocupação maior é o próximo mês, é como virá a próxima fatura e se eu vou continuar com algum débito, caso eu não pague uma das duas. Importante esclarecimento para o consumidor. A empresa Águas do Pará informou ainda que qualquer problema referente às faturas é preciso comunicar pelos canais de atendimento. Já a Companhia de Saneamento do Pará, Cozampa, disse que as contas do mês de agosto são de responsabilidade da companhia. A Cozampa ainda reforçou também que os débitos devem ser regularizados para evitar implicações do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito. E nós queremos saber a sua opinião sobre as notícias em destaque. É só pegar o celular, apontar para este QR Code que já está na sua tela, fazer o cadastro do nosso WhatsApp, o número é 999430001. Daí em diante é só enviar mensagem, logo mais ela pode ser mostrada aqui no JL2. A seguir, obras de um resort em Santarém são embargadas pelo IBAMA por estar em uma área de proteção ambiental. E uma exposição itinerante apresenta a arte tradicional japonesa aqui em Belém. Detalhes já já. Você acompanha aqui as imagens ao vivo do trânsito bem intenso na Avenida Senador Lemos, é o trecho bem em frente à Praça do Jaú. 6h50, voltamos já. Muito obrigada por toda a entrega. Muito obrigada, Estrela da Casa. Uma operação nacional da Coordenação de Repressão às Drogas do Distrito Federal
prendeu 9 integrantes de uma organização criminosa que produzia e vendia cogumelos alucinógenos para todo o país. Aqui no Pará, a ação contou com o apoio da Divisão Estadual de Narcóticos, que prendeu um homem no bairro de Canudos. Com ele foram encontrados aproximadamente 270 cogumelos, além de embalagens, balança, uma seladora a vácuo e adesivos com a logomarca usada na comercialização ilegal. De acordo com as investigações, o material era enviado pelos Correios. Todos os suspeitos vão responder por tráfico de drogas. Os chamados cogumelos mágicos contêm uma substância que altera a percepção sensorial e provoca alucinações. O uso é proibido pela Anvisa. De acordo com as investigações, essa é a maior rede de produção e distribuição de cogumelos alucinógenos já identificada no Brasil. Todo o material vai passar por análise. O IBAMA multou em R$7 milhões um resort no oeste do estado. O empreendimento estava sendo construído em uma área de proteção ambiental em Santarém. A repórter Yolanda Borges está ao vivo e traz os detalhes deste caso. Olá, Yolanda, boa noite. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos que nos acompanham. Os 2 loteamentos aí irregulares da Tapajós Ecopark Resort em Santarém e em Belterra foram embargados. Segundo o IBAMA, o empreendimento apresentou notas técnicas falsas do Cadastro Ambiental Rural e também notas aí em desacordo com o Código Florestal. 2 servidores da Secretaria de Meio Ambiente de Belterra, foram autuados por negligência nas análises dos processos. O resort estava sendo construído em uma zona de baixa intervenção de proteção ambiental do Aranamaí, onde não são permitidas aí atividades com grande impacto ambiental. Parte do desmatamento aí ocasionado pelo empreendimento ultrapassou os limites autorizados e atingiu a área de preservação ambiental do Rio Tapajós, causando danos à mata ciliar. As áreas permanecerão embargadas até a regularização e reparação dos danos. Destaco que o descumprimento pode resultar em novas multas, suspensão e até demolição, e os casos estão sendo encaminhados para o Ministério Público, que deve apurar aí os possíveis crimes ambientais. Priscila. Muito obrigada, Yolanda. Até o momento não conseguimos um retorno, um posicionamento da empresa e nem da Prefeitura de Belterra. Círio 2025, a diretoria da Festa de Nazaré realizou uma vistoria em todo o percurso de atendimento aos peregrinos. Essa inspeção vai verificar as condições estruturais do trajeto, como ruas, calçadas, iluminação e também a sinalização, para garantir a segurança dos romeiros que seguem a pé rumo ao Círio de Nazaré. O projeto Peregrinos de Nazaré foi criado em 2016 como um esquema de apoio amplo e integrado aos fiéis. Por isso, reúne órgãos de segurança, saúde, turismo e defesa civil, além das dioceses e entidades sociais. E falando nisso, aqui no G1 Pará, nós temos as informações atualizadas. Olha só, a venda de ingressos para as arquibancadas começa na próxima terça-feira, dia 9 de setembro. Para você ficar bem informado, então, e quiser saber mais, olha só, serão disponibilizadas venda de mais de 4.000 lugares para cada dia e 900 ingressos para pessoas com direito à gratuidade. Está tudo lá muito bem explicado no G1 Pará para você saber mais informações, então, sobre esta venda dos ingressos das arquibancadas. Agora o esporte, o Remo está em Manaus para enfrentar amanhã o Amazonas pela 25ª rodada da Série B. O repórter João Vanderlei tem as informações. Olá, amigos do JL2, uma boa noite. O Clube do Remo desembarcou no final da tarde de ontem em Manaus para o jogo contra o Amazonas pela 25ª rodada da Série B. A última atividade antes da partida aconteceu hoje pela manhã, no CT do Manauara. Dos contratados na última janela de transferências, apenas o atacante português João Pedro viajou e está disponível. O Remo precisa vencer a Onça para se manter vivo na luta pelo acesso. E na véspera do confronto, o lateral direito Natan Santos falou sobre a expectativa para o jogo. Esse jogo é muito importante, mais importante do que nunca. Fomos infelizes no jogo passado, mas é esquecer. O que passou, passou.
virar a chave e com força máxima para poder vencer o jogo. Amazonas e Remo se enfrentam amanhã às 5 horas da tarde no estádio Carlos Amit, em Manaus. Um horário alternativo para o dia de semana por conta do feriado na capital amazonense. Uma vitória azulina deixa o Remo a 1 ponto de distância do G4. João Vanderlei para o JL2. Já o Paysandu enfrenta o Volta Redonda no Mangueirão. Este jogo também será amanhã. O Bruno Amâncio conta como está sendo a preparação do time bicolor. Olá Priscila e a todos do JL2, o Paysandu encerrou a preparação para encarar o Volta Redonda amanhã no Mangueirão pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Para esse jogo, o Papão vive a expectativa de ter a volta do atacante Rossi, que vinha tratando de uma lesão na coxa e não atua há quase 2 meses. A última partida do atacante foi no dia 12 de julho, empate em 2-2 com o Atlético Goianiense na Curuzu pela 16ª rodada da competição. O técnico Claudinei Oliveira também poderá relacionar os novos contratados, os meias Ramon Vinícius e Carlos Eduardo e os atacantes João Marcos e Denilson. Lembrando que o jogo entre Paysandu e Volta Redonda amanhã será a partir das 7 horas da noite no Mangueirão, Estádio Olímpico do Pará. É isso, até mais. Começou hoje em Capanema a maior promoção do comércio varejista da região Nordeste paraense. As promoções podem chegar a até 70% de desconto. E a expectativa dos lojistas do município é que os negócios fechados em 2 dias superem as vendas de fim de ano. Nesta loja foi só abrir as portas e os clientes já entraram atrás das ofertas. A justificativa para a correria é a maior promoção do comércio varejista do Nordeste paraense. Esta consumidora aproveitou para comprar presentes para os netos dela. Tão bons, também tão bom mesmo, preço à vista, né? Estão dando desconto de 50%, então tá bom. Este comerciante aposta na promoção para aumentar as vendas. A gente já conhece os clientes, já conhece como melhor servir os nossos clientes. Isso a gente se prepara o ano todo. Há um mês de preparação bem intensa e até no dia, para que tudo possa correr, tudo possa funcionar. A liquidação virou uma tradição em Capanema. Há quase 30 anos, os preços baixos atraem consumidores de pelo menos 20 municípios do Nordeste paraense. Outra vantagem dessa promoção é que algumas lojas dispensam até 100% dos juros das contas atrasadas para facilitar a quitação dos débitos. De acordo com a Câmara de Diretores de Lojistas de Capanema, o volume de negócios fechados na maior liquidação do comércio local é tão positivo que supera até mesmo as vendas de Natal e Ano Novo. Ela alavanca também os empregos, porque nós contratamos também pessoas para virem trabalhar, nos ajudar, porque o movimento é grande, nós precisamos contratar pessoas. Isso não só gera economia para o município, como gera emprego e renda. Nesta época do ano, a promoção do comércio movimenta a economia do município. Cerca de 250 lojistas e prestadores de serviços participam da liquidação. Foi uma promoção criada há 29 anos, né? E que os comerciantes de Capanema abraçaram e a clientela abraçou ainda muito mais. Para cá, para Capanema, vem gente desses mais de 20 municípios comprar hoje, amanhã e depois, fazer bons negócios, porque a gente também renegociando débito de atraso, além das promoções maravilhosas, preços baixos, facilidade, é uma união entre o comerciante e o cliente. As promoções lá em Capanema vão até amanhã nas lojas participantes. Os palcos de Marabá recebem a partir de hoje uma programação especial com a Amazônia Jazz Band. Os músicos vão oferecer oficinas para estudantes e shows com um repertório bem variado. Teclado, bateria, saxofone e muitos outros instrumentos dão vida à Sinfonia Amazônica. A Amazônia Jazz Band chegou a Marabá trazendo uma programação variada. Composta por 22 músicos, a banda realiza o primeiro concerto no Teatro Municipal Eduardo Abdelnour, nesta quinta-feira. No sábado, eles encerram a programação com a segunda e última apresentação no Carajás Centro de Convenções. Show com muito jazz,
samba, funk e terminando também com o nosso carimbó, que é a nossa música raiz, mostrando essa fusão do jazz com a nossa música paraense. Além dos concertos musicais, os músicos da Big Band trazem para Marabá oficinas sobre instrumentos musicais para alunos da rede municipal de ensino. Na troca, todos evoluem, né? Tanto a gente como os alunos, e se aproxima mais, né, dos músicos, conhece, faz aquele business, né, que é muito importante para a nossa música. A Big Band é composta por maioria de músicos paraenses, com exceção de Bruno, um baiano de Salvador que agrega aquela pimentada nos ritmos paraenses. Um baiano, para mim, é assim, algo incrível essa mistura da pimenta com açaí também, porque eu consigo, nos meus improvisos, trazer um pouco da Bahia, dos ritmos da Bahia, misturando com a do Pará. E uma exposição itinerante de arte tradicional japonesa chega a Belém. Vamos ao vivo ao Museu de Arte Sacra para saber todas as informações ao vivo com a repórter Poliane Guimarães. Boa noite, Poli. Olá, Priscila. Boa noite para você e para quem nos acompanha. Desde 2017, essa exposição itinerante vem visitando diversos países da Ásia, da Europa e da Oceania. E este ano, em que é celebrado o aniversário número 130 das relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão, ela está em turnê pelo país. Depois de paradas em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília e Recife, ela chega a Belém. Ao todo, são 63 pequenas esculturas esculpidas em madeira, criadas entre 1975 e 2017, que representam desde divindades a figuras humanas e robôs. E olha só o interessante, algumas delas podem ser manuseadas pelos visitantes, elas estão bem aqui pertinho da gente e ao pegá-las, o visitante pode observar cada detalhe dessa exposição. A realização da mostra reforça a vitalidade dessa tradição japonesa que se mantém presente e adaptada aos novos tempos. E é também uma maneira de reforçar os laços entre os dois países, até porque, olha só, aqui no Pará nós temos a terceira maior comunidade japonesa no Brasil, que fica em Tomé-Açu. Essa exposição está aqui na Galeria Fidanza, no Museu de Arte Sacra, na Cidade Velha. A visitação do público é gratuita, é aberta para todo o público de terça a domingo e fica disponível até o próximo dia 2 de outubro. Volto com você, Priscila. Muito obrigada, Poliane. Interessantíssima exposição e com um bom tempo para que todo mundo possa conhecer um pouco mais dessa arte. Não só temos uma colônia muito forte japonesa, mas como também temos muitos simpatizantes do Oriente, do Japão, da Coreia, da China e por aí vai. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo aqui com a gente. E, antes de terminar, tem comentário, claro, Ivanildo Ferreira dando boa noite aqui. Parabéns à polícia por ter capturado esses motoristas de aplicativo. Esse motorista de aplicativo é um homem só que abusava de mulheres. Tomara que ele passe muitos anos atrás das grades agora. Obrigada pelo seu comentário, Ivanildo. E também, se tivermos mais algum, a gente mostra aqui o Amarildo. Que absurdo este elemento usando a Bíblia Sagrada para cometer crimes contra mulheres. É muita covardia, ele que fala de Castanhal. Um crime absurdo que acontecia em Manaus. Esse motorista de aplicativo, ele atuava em Manaus. Quando os crimes começaram a ser denunciados, ele fugiu e foi preso aqui no interior do estado do Pará. Uma audiência de custódia vai decidir se ele permanece aqui por causa da prisão em flagrante ou se será mandado de volta ao estado do Amazonas. Zezé Pereira, absurdo, desrespeito, cobrança abusiva, o envio para a residência dos consumidores de 2 talões de água cobrando o mesmo período de consumo. Bem, a empresa já disse, que assumiu agora a administração do abastecimento de água, disse que já está resolvendo essa questão, que foi um problema, uma falha que houve de cobrança, e a Cosampa diz que até o momento a cobrança é de fato ela. Então, se você está recebendo aí 2 boletos, saiba que o certo, segundo a companhia de saneamento, a Cosampa, é para ser feito o pagamento desse boleto e não se chegar da empresa que assumiu recentemente a administração do fornecimento de água aqui, pelo menos na região metropolitana. É Belém, Ananindeua e Marituba inicialmente. Bem, quem mais está participando é a Valéria Souza. Infelizmente é rotineiro ver lugares paradisíacos do Pará sendo tomados por pessoas que tomam conta de faixas de areia
com coberturas indevidas e áreas de proteção ambiental com resort. Bom, Valéria, que bom então que os órgãos estão atentos, fiscalizando. Então, uma obra foi embargada. Essa é uma obra de um resort lá em Santarém, Belterra, ali por aquela área. Então, está sendo feito um trabalho. A gente ainda não conseguiu, inclusive, contato nem com a empresa dona desse resort, que está fazendo a construção, nem com a Prefeitura de Belterra para responder sobre esse empreendimento que está sendo construído lá. Estava até então, porque a obra foi embargada. Bom, antes de dizer boa noite, o Jaci aqui, olha, me chamo Jaci, mãe do Rio Pará, Paysandu vai ganhar amanhã, estou na torcida. Olha aí, a Jaci mandou a torcida dela já para o Paysandu, que joga logo mais amanhã. E a gente fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite, até amanhã no JL1, até lá. Candinho devia prestar mais atenção no melhor amigo dele. O Policarpo tá dizendo que o seu filho tá bem perto de você.